Para compor a nossa mesa de honra, convida-se então o presidente da Associação Médica de Pernambuco, doutor Bento Bezerra Neto, a secretária de Saúde do Estado de Pernambuco, doutora Zilda Cavalcante, do Conselho Federal de Medicina, doutor Eduardo Jorge da Fonseca Lima, conselheiro federal por Pernambuco. Presidente do Conselho Regional de Medicina de Pernambuco, doutor Miguel Arcanjo dos Santos. Presidente da Academia Pernambucana de Medicina, doutor Antônio Peregrino. CIMEP, Federação Médica Brasileira, Dr. Tadeu Calheiros, ex-presidente e membro do Conselho Consultivo da Federação Médica Brasileira e diretor do CIMEP. Presidente da Câmara Temática de Saúde Suplementar do CREMEP e Comissão Estadual de Honorários Médicos, Dr. Mário Fernando Lins. Presidente do Sicredi, doutor Floriano Quintas. Representando a magnífica reitora Maria de Socorro da UPE, doutor Gustavo Trindade Henriques Filho. Iremos receber os nossos agraciados nessa noite. Doutora Gisélia Alves Pontes da Silva, médica pediatra, acompanhada da doutora Gilda Kellner, médica pediatra, também recebeu a medalha em 2019. Doutor Pedro Rafael Salerno, cirurgião cardiovascular, acompanhada da doutora Cirleide Lira, dermatologista e diretora sociocultural da Associação Médica, também agraciada em 2022. Dr. Vasco Torres Fernandes Bravo, médico oftalmologista, acompanhado do Dr. José Pimentel, cirurgião plástico, também agraciado em 2025. Cumprimento a mesa, colegas representantes de entidades, representante, secretário de Saúde, colega nossa Zilda, Federação, a nossa Sicredi, né, e demais representantes. Eu vejo aqui alguns representantes de entidades, colegas diretores, meus senhores homenageados, meus senhores e minhas senhoras. Essa é uma noite memorável aqui na Associação Médica, uma comemoração que devia ter sido feita semana passada, porque o nosso aniversário é justamente dia 4 de abril, por conta da Semana Santa, está sendo comemorada hoje. Mas é importante que se diga que a nossa associação, e voltamos a repetir, é uma das mais antigas do Brasil. É a segunda associação médica mais antiga em funcionamento do país, inspirada no exemplo da Sociedade Médica do Rio de Janeiro, que é de 1841 também, e a Sociedade de Medicina de Paris. E foi um sonho de um jovem pernambucano, sobre o qual acho que a colega Helena vai discorrer, e que foi buscar conhecimentos e ampliar seus horizontes fora, e trouxe essa ideia maravilhosa do associativismo. Então, a nossa associação, ela plantou o associativismo médico em nossa região, e com uma visão totalmente nova. Enquanto, naquela oportunidade, século XIX, meados do século XIX, os médicos tinham uma atividade muito privada, com rara exceção, e a gente é importante que diga, a Santa Casa de Misericórdia foi quem começou a assistência médica no Brasil, eram muito dispersos e isolados. O doutor Peregrino
Maciel Monteiro, Antônio Peregrino Maciel Monteiro, trouxe a ideia de associativismo, de juntar os médicos pernambucanos para uma associação que visasse, como ele disse, congregar médicos, organizar a medicina, ter uma visão social, porque a medicina das ciências é a mais social, e também assessorar os governos para medidas de ordem de saúde pública, na época chamava-se higiene. Então, nessa missão, nós temos trilhado e temos o maior orgulho em estar no fio dessa história, tentando manter, organizar e atuar através da nossa associação médica, seja através da educação médica continuada, através do acolhimento dos futuros médicos de medicina. E aqui eu devo citar que esse ano nós estamos fazendo 100 anos da fundação da então Sociedade dos Estudantes Internos dos Hospitais do Recife. É uma entidade que não está desativada há cerca de 20 anos, mas iniciou essa iniciação científica, que hoje a gente dá continuidade através das ligas de estudantes, ligas temáticas, e nós estamos organizando aqui na AMP um grupo chamado AMP Jovem para acolher esses jovens na sua iniciação científica, para incentivá-los e motivá-los no exercício da boa medicina, das boas práticas médicas. Então, nessa oportunidade, a gente resgata a história da Associação Médica através da outorga de uma medalha que leva seu nome, justamente para premiar médicos selecionados que tiveram um desempenho relevante no meio médico, uma conduta ética profissional excelente, não é? E também fazer a premiação de trabalhos científicos que praticamente colocam o estudante dentro desse meio científico, que é muito importante, a produção científica. Então, dito isso, meus amigos, eu declaro aberta essa sessão no comemorativo dos 185 anos, desejando que todos nós tenhamos uma excelente solenidade. Obrigado. Senhoras e senhores, ouviremos também a oradora oficial pela Associação Médica, a doutora Helena Maria Carneiro Leão, formada pela Universidade Federal de Pernambuco, especialista em reumatologia, medicina do trabalho, medicina legal e perícias médicas. Vamos receber com aplausos. Em nome do presidente Bento Bezerra, eu cumprimento todos os membros dessa mesa de honra e uma deferência, claro, especial aos doutores homenageados de hoje, a doutora Gisélia, doutor Pedro, doutor Vasco, e os estudantes que estão aqui também com seus trabalhos para garantir o nosso futuro. Senhoras e senhores, estamos aqui nesta noite memorável e de emoção para comemorar os 185 anos desta Associação Médica de Pernambuco e também a 43ª edição da Comenda Medalha Maciel Monteiro e a 18ª edição do Prêmio Diva Montenegro de Incentivo à Pesquisa Científica. Como breve lembrança dos tempos, vou citar um pouco de Pernambuco, que foi descrito, em parte, no livro publicado quando esta associação chegava aos 170 anos de existência. Estado de visionários e de antecipação. A luta com os holandeses, a defesa da República de Olinda, lacrou-se independente de Portugal na Convenção de Bibiribe, lutou contra a escravatura com Nabuco e manteve o espírito liberal, recriando caminhos e, certamente, foi esta capacidade do pensar pernambucano que imbuiu o doutor Antônio Peregrino Maciel Monteiro, em 1841, juntamente com médicos compromissados com a saúde e a medicina, a criar a Sociedade de Medicina de Pernambuco, hoje, Associação Médica de Pernambuco. O doutor Antônio Peregrino Maciel Monteiro tinha 11 anos na Revolução de 1817. Consta em vários escritos que a família resolveu deixá-lo recluso numa casa da família, que era no Poço da Panela. E que, neste período, doutor Antônio Peregrino começou a ler poesias. E daí saiu o seu espírito de poeta. Aos 20 anos, viajou para a França para estudar.
E em 1841, quando já de volta, ele voltou em 1840, mas em 1841, no governo de Francisco do Rego Barros, o conde da Boa Vista, o nosso fundador e primeiro presidente da Sociedade de Medicina dizia que a clínica médica era parte de entreter e cuidar do doente, enquanto a natureza se encarregava de fazer o resto. E, com o apoio do governador, procurou resgatar o brilho social e intelectual do Recife. Ele era diplomata, poeta, escritor e tinha também uma veia que é muito colocada de romantismo, né? E ele fazia muito sucesso com as mulheres, tem várias poesias em livros publicadas com ele. Era considerado humilde e generoso e aproximou-se de muitos médicos na época, que se tornaram grandes amigos. Um deles, e o principal, foi Corrêa Picâncio. Foi eleito vereador e passou a dedicar-se à saúde pública. A medalha Maciel Monteiro é concedida ao médico que, por sua competência, seu cuidado e comportamento ético, alcança quem ele serve. Isso inclui os pacientes, colegas e a comunidade toda. Assim, tem o reconhecimento dos médicos. É uma honra, certamente, pensar em ter na homenagem o nome do Dr. Maciel Monteiro, médico, diplomata, cidadão de grande destaque pela sua contribuição para a medicina do nosso Estado, engrandecendo o espírito e o valor da classe médica. Por fim, destaco parte do texto de Dr. Antônio Peregrino Maciel Monteiro. É só uma parte. Reparem, senhores, na concatenação em que se acham todos os seres humanos, sua estreiteza ou natural aproximação, e dizer-se essas descobertas maravilhosas que têm ilustrado tantos estados e têm mudado tão prodigiosamente a sorte das provas, têm sido ou não aperfeiçoadas pelas associações científicas, ou antes por este comércio recíproco e feliz que lhe dá o caráter próprio. Porquanto, sendo a existência do homem o primeiro e maior objeto de seus cuidados e a conservação dela o mais sagrado de seus direitos, e, por assim dizer, o homem mesmo. É provável que ilegítimo seria o governo que, na regra pública, desconhecesse a obrigação de vidas com desvelo da saúde e da vida em sociedade. Daqui resulta o complexo de regras sanitárias em cujo aperfeiçoamento trabalham sábios e governos. Assim como Maciel Monteiro, ainda sonhamos com a medicina, a existência de uma saúde digna, uma assistência adequada para todos, essencial, com os nossos pensamentos, com as nossas lutas, e uma formação médica de qualidade que se distancia e que cada vez mais sofremos, nós que já tivemos esse tempo todo aqui, tanto na associação e nas entidades, ver o que está acontecendo. Isso não é de hoje, mas vale a pena falar sobre isso. Espero que tenhamos um futuro brilhante e que todo esse caminho que veio traçado por Dr. Maciel Monteiro, com as associações científicas, com a criação da primeira Sociedade de Medicina de Pernambuco, que depois se desenvolveu com as sociedades de especialidade, nós não nos percamos, Nós conseguimos muitas coisas, mas que nós não percamos o que nós construímos. Eu vou falar, então, agora na primeira homenageada. Falo logo da doutora Gisélia. A professora, como eu gosto de chamá-la. Ela não gosta muito, não, mas ela é uma professora, realmente. Iniciamos a saudação com a doutora Gisélia Alves Pontes da Silva. Um detalhe desse discurso é que grande parte do que está escrito aqui ela já sabe, e eu modifiquei algumas coisas, mas era impossível, porque o discurso que foi feito a ela, com o título de professora emérita, tinha absolutamente tudo. E feito por uma amiga dela, a professora Marília, que me permitiu, claro, aproveitar grande parte do texto, que me ajudou muito. A doutora Gisélia nasceu em Caruaru, agreste pernambucano, filha de Otacília Pontes da Silva e Júlio Alves da Silva, numa família de médicos, as irmãs Gerlúcia e Gerlane Alves, os sobrinhos Pedro e Mara Alves da Cruz Gouveia e o cunhado, Antônio Mendes da Cruz Gouveia. Casada com o professor e economista Aldemir do Vale Souza. E desta união nasceram
Tomás e Mateus, ambos músicos, que nos presentearam com a trilha sonora do filme O Agente Secreto. E também Bacurau, que é perfeita, viu, professora? Tendo a família se complementado com a chegada da nora, Júlia Furtado Campos, bióloga, e as netas Isabela e Flora. Estudou em Caruaru, tendo concluído o então chamado curso ginasial, vindo para o Recife cursar o científico. Em 1968, foi aprovada nas 2 faculdades de medicina, à época em Pernambuco, as únicas existentes, né? A Universidade Federal de Pernambuco e a Faculdade de Ciências Médicas, na época. No discurso de saudação, quando do título de professora emérita da Universidade Federal, há uma citação, entre outras tantas histórias cultivadas pela família, está um relato feito por seu pai, Júlio Alves, que teria ocorrido em 1955, ano que foi inaugurada em Caruaru a Casa de Saúde Bom Jesus, onde uma das primeiras pacientes da maternidade foi sua mãe, Dona Otacília. Ao sair de lá, onde fora conhecer sua irmã recém-nascida, e ao descer as escadarias de mão dadas com o pai, doutora Gisélia teria olhado para trás e afirmado: quando eu crescer, vou ser médica de criança. E seu pai repetia sempre essa história com muito prazer e orgulho, pois valorizava muito a profissão médica e certamente sonhava em ter a filha médica. No início, sua mãe, Otacília Pontes da Silva, sonhava que sua filha mais velha fosse professora. Sendo assim, o rumo que a carreira da filha tomou trouxe felicidades para ambos. Médica e professora numa união perfeita, que se revela por competência e compromisso na área da pediatria. A decisão pela especialidade da pediatria foi definida no 5º ano de graduação e, em 1973, iniciou o internato no IMIP, quase um residente, R0, e o contato com os professores da disciplina da pediatria, entre eles os mestres Helena Moura, José Carneiro Leão, Otelo Ferreira, Marcelo Pontual, Saulo Mendonça, Glaucia Andrade, Fernanda Vanderlei, João Rocha, Flávio Campos, Getúlio Trigueiro, Luiz Carlos Pires, Miguel Doerte, Carlos Brant, entre tantos, que contribuíram para a sua formação e o seu amor à pediatria. Foi aprovado em concurso para a residência médica e, em novembro de 1975, tornou-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de Pediatria e, no final do ano, fez o concurso para a obtenção do título de especialista em pediatria, sendo aprovada pela Associação Médica Brasileira, Sociedade Brasileira de Pediatria. O primeiro emprego como pediatra foi no IMIP, como chefe da equipe de plantão. Isso aconteceu no início de 1976. E, logo em seguida, assumiu o acompanhamento dos pacientes internados. No segundo semestre daquele mesmo ano, prestou 2 concursos para pediatria, no Hospital da Polícia Militar e na Fundação de Saúde Amaury de Medeiros, a FUSAM. Foi aprovada em ambos e, de imediato, foi chamada para assumir uma vaga de plantonista no setor de emergência pediátrica no Hospital da Restauração. Como sempre, o maior hospital de emergência do nosso estado. Em 1977, pediu demissão do vínculo com a FUSAM e passou a acumular o plantão no Hospital Barão de Lucena, com 2 expedientes nas enfermarias do IMIP, sendo responsável pelas questões administrativas, acompanhamento médico dos pacientes, preceptoria do internato. Iniciou a carreira docente na Universidade Federal de Pernambuco em 1979, como professora colaboradora. E, em 1981, após prestar concurso público para auxiliar de ensino, passou a fazer parte do corpo docente efetivo da UFPE. Ascendeu a professora adjunta e, posteriormente, a professora associada de pediatria. Em 2010, prestou concurso público para o cargo de professora titular de pediatria. Concluiu o curso de mestrado em pediatria em 1982, na Universidade Federal de Pernambuco, e o doutorado em 1991 na Escola Paulista de Pediatria, Universidade Federal de São Paulo. No final de 1991, após a conclusão do doutorado, foi admitida no colegiado do mestrado de pediatria da Universidade Federal de Pernambuco e, em 1992, assumiu a vice-coordenação do programa. Foi eleita coordenadora e se manteve no cargo até o final de 2003.
Voltou a ser coordenadora em 2007, sendo reconduzida no cargo no início de 2010, por mais 2 anos. Atuou como docente permanente no programa de pós-graduação em saúde da criança e do adolescente do Centro de Ciências Médicas da Universidade Federal de Pernambuco. Programa de pós-graduação em nutrição, Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Pernambuco e como participante do programa de inovação terapêutica, Centro de Biociências, também Universidade Federal de Pernambuco, e no mestrado em saúde materno-infantil do IMIP. No período de 2001 a 2007, assumiu a coordenação da Comissão de Pós-Graduação do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Pernambuco. Foi bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq e fez parte do Comitê de Avaliação de Pós-Graduação de Medicina durante 20 anos. Gosto sempre de citar, e está também com a professora Marília, esse detalhe, né? O carinho que ela tinha e que ele tinha por ela. O seu orientador, o professor Marcelo Magalhães, que era o titular da disciplina de microbiologia da UFPE, que disponibilizou o laboratório e financiou todas as culturas e exames que foram a base da sua dissertação de mestrado. O doutorado foi orientado pelo professor Jamal Weba, um dos pioneiros da gastropediatria brasileira. Na década ainda de 1980, época de fortalecimento das sociedades de especialidade, iniciou sua participação ativa na Sociedade de Pediatria de Pernambuco, a SOPEP, tendo assumido a presidência da entidade no período de 1992 a 93, e como presidente da SOPEP foi integrante do Conselho Superior da Sociedade Brasileira de Pediatria. No período também de 2007 a 2010, atuou como diretora de ensino e pesquisa da Sociedade Brasileira de Pediatria. Nas últimas gestões dessa sociedade, fez parte de grupos de trabalho de pós-graduação e, mais recentemente, do grupo de trabalho de metodologia científica. A partir de 2004, tornou-se membro do corpo editorial do Jornal de Pediatria e, em 2020, passou a atuar como editora associada do periódico. Em 1986, ainda, quando diretora da Sociedade de Pediatria de Pernambuco, a sociedade, nesta época, indicou o seu nome para compor o Comitê de Gastroenterologia Pediátrica da Sociedade Brasileira, onde participou em diferentes gestões, 1986, 1988, 1992 e 2000, e coordenou o Comitê da Gestão de Sérgio Cabral, em 1996 a 1998. A doutora Gisela trouxe a sua experiência, adquirida no serviço de gastropediatria da Escola Paulista de Medicina, iniciou um ambulatório de gastropediatria no Hospital das Clínicas da UFPE e, posteriormente, no início da década de 2000, no IMIP, o que hoje é o Serviço de Gastroenterologia Pediátrica do Hospital das Clínicas, Universidade Federal de Pernambuco, e o Serviço de Gastroenterologia Pediátrica do IMIP. Citamos ainda outras experiências profissionais como pediatra, concurso pelo INAMPS, onde atuou durante 30 anos. Orientou 45 bolsistas de iniciação científica, 47 dissertações de mestrado e 20 teses de doutorado. Desde 1996, participa do Diretório de Grupos de Pesquisa no Brasil, organizado pelo CNPq, no grupo Saúde e Nutrição Materno-Infantil e no grupo Gastroenterologia e Nutrição. Publicou 179 artigos científicos em periódicos nacionais e internacionais. Participou da organização de 3 livros e escreveu 61 capítulos. Participou como palestrante, membro de mesas redondas, apresentando e comentando temas livres em congressos de diferentes áreas pediátricas, em praticamente todos os estados brasileiros. Participou de diferentes bancas de concursos de seleção para docentes em diferentes instituições de ensino superior, incluindo professor titular, livre docência, de seleção para ingressantes de cursos de mestrado e doutorado, bancas de avaliação de dissertações e tese em diferentes instituições nacionais. Do ponto de vista de administração universitária, sua experiência esteve sempre centrada na coordenação de pós-graduação. Em um primeiro momento, o mestrado em pediatria, posteriormente o programa de pós-graduação em saúde da criança e do adolescente, que oferece os cursos de mestrado e doutorado.
Essa inserção levou a participar do Conselho Departamental do Centro de Ciências da Saúde e de diferentes conselhos superiores da universidade, Conselho Universitário, Conselho de Ensino e Pesquisa e Extensão e Comissão Permanente de Pós-Graduação. Em 2019, passou a ocupar a cadeira 11 da Academia Pernambucana de Medicina, que tem como patrono Dr. Corrêa Picâncio. Desde então, tem participado ativamente no Instituto também Pernambucano de História da Medicina e de todas as atividades desenvolvidas pela academia, em parceria com outras entidades médicas do nosso Estado. Em 2025, passou a ocupar como membro titular também a cadeira 1 da Academia Brasileira de Pediatria. Em novembro de 2025, recebeu o título de professora emérita da Universidade Federal de Pernambuco. Recebeu diversas homenagens relacionadas à sua vida acadêmica. Medalha Professor Meira Lins, da Sociedade de Pediatria de Pernambuco, medalha Professora Naide Teodósio, do Sindicato dos Médicos, e foi homenageada pela turma 138 da Faculdade de Medicina do Recife, do Centro de Ciências Médicas da da Universidade Federal de Pernambuco, sendo que deu o nome à turma. Mesmo com tantas atividades acadêmicas e profissionais, a professora Gisela aprecia cinema e leitura. E sei também que ela gosta de viajar. Na verdade, eu não sei como é que ela acha tempo para algum lazer, né? Diante desse extenso currículo, que eu não li nem tudo, não coloquei nem tudo aqui. Eu não sei como ela viaja, não sei que tempo ela lê, e também não sei que tempo ela acha para esse lazer. Mas é um privilégio muito grande estar nessa noite, nesse momento, nessa tribuna tão nobre, e termino citando que as mulheres que transformam, o mundo todo segue. E doutora Gisele orgulha a medicina do nosso Estado e nos mostra que a formação médica e a pesquisa científica se complementam na arte do saber médico. A professora Gisélia é simples, doce, mas altiva nas suas ações. Soube unir nos seus caminhos a ciência e a academia. E disso se fez o amor à medicina. Parabéns, professora Gisele. E eu faço aqui uma homenagem, é professora mesmo, viu? Foto, registrar esse momento tão lindo e emocionante, doutora Gilda Kellner entregando a medalha. Doutora Gisele Alves. A doutora Gisele Alves. E agora o certificado. Convido então o doutor Eduardo Jorge, conselheiro federal. Boa noite. Em nome do doutor Bento Bezerra, presidente da Associação Médica de Pernambuco, eu cumprimento todos os ocupantes da mesa. Cumprimento os colegas Vasco Bravo e Pedro Salerno, também agraciados nessa cerimônia, e todos os presentes nessa solenidade, na qual recebo a medalha Maciel Monteiro, no ano em que a AMP completa 185 anos de fundação. Agradeço à diretoria da Associação Médica de Pernambuco pela honra a mim concedida. Agradeço a Cirleide, que conduziu com competência os preparativos desta solenidade. Helena Carneiro Leão, que de forma carinhosa fez a minha apresentação. Ela sempre gosta de me chamar de professora. Eu só proibi dela me chamar de senhora. E Antônio Gomes, o apoio recebido. Um agradecimento especial à professora Gilda Kellner, minha madrinha, pelo carinho demonstrado em diferentes momentos da nossa convivência. Fico feliz de ser parte de um seleto grupo de colegas que já foram agraciados ao longo das últimas décadas com essa medalha. Me antecederam 10 pediatras, sendo os primeiros os irmãos Antônio e Fernando Figueira. Em 71, quando eu cursei a disciplina de pediatria no IMIP, à época, o catedrático era o professor Fernando Figueira. E a disciplina de clínica médica da Universidade Federal funcionava no IMIP. E foi ali que eu me encantei pela pediatria. Eu comento até hoje com os alunos que a gente não escolhe fazer pediatria, a pediatria é que nos escolhe. E sou grata, aos professores, sou grata ao professor Fernando Figueira, que identificou muito antes de eu perceber que eu tinha perfil para a carreira docente. Eu sempre achava, quando terminei a residência, que eu ia ser uma pediatra clínica, mas ele viu
olhou e disse, e ele era competente no diagnóstico, de que a carreira docente seria aquela que me traria satisfação pessoal. Então, eu sou grata à Universidade Federal de Pernambuco, a minha alma mater, né? Toda a minha vida eu desenvolvi lá na universidade. Não foi um trabalho solitário, então, muitas pessoas, né, me ajudaram ao longo desse tempo. Os colegas da Clínica Pediátrica Médica e da Puericultura, vários estão sentados ali, colegiado do curso de pós-graduação, os pediatras do Hospital das Clínicas, e também a contribuição dos alunos, os graduandos e os pós-graduandos, que são figuras importantíssimas, junto com as crianças e as famílias que eu atendi, para hoje estar aqui. Agradeço aos colegas que fiz ao longo do tempo que convivi na Sociedade de Pediatria de Pernambuco e na Sociedade Brasileira de Pediatria. E sou também grata a meus colegas que me elegeram para a Academia, tanto Pernambucana de Medicina, como para a Academia Brasileira de Pediatria. Então, agradeço aos meus pais, em memória, Júlio e Otacília. Como a Helena citou, meu pai sonhava ter uma filha médica e minha mãe que eu fosse professora, né? Então, eu acho que, no final, eu consegui as duas coisas, né? Aldemir, meu marido, que não pôde estar aqui hoje, que compartilha a vida há mais de 50 anos. Meus filhos, Tomás e Mateus, que estão ali sentados. Minha nora Júlia, que não pôde vir, minhas netas, que essa hora deve estar dormindo, né? E as minhas irmãs médicas, meus sobrinhos médicos, que eu fico feliz de que, quando eu escolhi fazer medicina, logo em seguida, as outras duas irmãs também resolveram fazer isso. Eu sinto que eu estou aqui representando uma tradição, que é a pediatria, do Centro de Ciências Médicas da Universidade Federal de Pernambuco, que compartilhou sua origem com o IMIP. De modo especial, quero agradecer hoje ao grupo, aqui representado por Graça, Michela, né, da Gastroenterologia Pediátrica, que acreditaram no meu sonho e levaram ele à frente. Sem essa rede de proteção, eu não estaria aqui hoje. Eu finalizo parafraseando Fernando Pessoa, né? Eu sou o resultado dos meus sonhos e de que os sonhos dos outros fizeram de mim. E lembrar de João Cabral do Melo Neto: um galo sozinho não tece uma manhã, ele precisará sempre de outros galos. Então, agradeço a todos e fico honrada de ter sido hoje homenageada com essa medalha. Obrigada. O nosso segundo homenageado da noite é Dr. Pedro Rafael Salerno. Dr. Pedro nasceu no dia 8/7 de 1961, em Santa Rita de Cássia, no estado de Minas Gerais, filho de Esté de Melo Salerno, médica, e Alberto Mariano Salerno, dentista, cidade que faz fronteira com Franca, onde a família residia. E sobre o seu nascimento, o doutor Pedro me falou uma coisa interessante. A história remete principalmente aos seus avós e pais, né? Que a mãe já estava, na época, com 9 meses, mas queria visitar os pais em Santa Rita. Sair de Franca para Santa Rita de Cássia. E ela ainda fez a consideração: mas eu estou com 9 meses. Não, mas está tudo bem, não está em trabalho de parto. Então, viajou. Foi visitar os pais. Quando chegou lá, ela entrou em trabalho de parto e doutor Pedro, o menino, nasceu, né, na Santa Casa de Santa Rita de Cássia. Então, ele foi o único que nasceu fora de Franca. Tem 2 irmãos, Sheila Salerno Lopes, dentista, e Alberto Ricardo Salerno, médico. Fez todo o seu estudo inicial em Franca, fez exame de admissão, que existia, né, na época, e foi aprovado no vestibular em Campinas, indo residir juntamente com os irmãos, onde tiveram momentos muito felizes nas suas formações. A graduação em Medicina na Pontifícia Universidade Católica de Campinas, a PUC, foi concluído com o curso em 1984. Já no 3º ano, tinha decidido pela cardiologia e não tinha nenhuma dúvida. Porém, no 4º ano de medicina, quando cursou a disciplina de técnica cirúrgica, eles até explicou, né, que era uma disciplina que tinha muita aula prática, que não é muito comum, não é? Hoje a gente não tem mais isso. Então, eles faziam cirurgias em animais, nefrectomia, flebotomia e muitas outras. E ele se encantou. E
Depois disso, um professor que, em tese, o conhecia melhor, digamos assim, tornou-se o seu tutor, o aconselhou a fazer cirurgia, pois via seu interesse, mas ele sempre colocando para o professor que o que gostava mesmo era de cardiologia. Então, o professor falou de cirurgia cardíaca. Então, foi a primeira vez que ele ouviu falar em cirurgia cardíaca e o convidou para ver uma cirurgia. A cirurgia era uma troca de válvula mitral. E, ao ver o procedimento e o coração batendo, ele usou essa palavra, vou colocar exatamente como foi, ficou em êxtase. E, de imediato, decidiu-se pela cirurgia cardíaca. Seguindo o caminho da cirurgia, concluiu o programa de residência em cirurgia geral na Universidade de Campinas, Unicamp, em 1985. Posteriormente, falou com um professor, ao qual era muito ligado, o professor Reis, que o orientou a fazer residência em São Paulo, no serviço do Dr. Zerbini, onde fez a nova residência em cirurgia cardiovascular, pelo Instituto Dante Pazanese, em São Paulo, em 1990. Foram 4 anos. Lá conviveu com grandes cirurgiões, como o Dr. Luiz Carlos, Paulo Paulista, entre outros. E, entre todos esses, ele aprendeu, juntamente com essa equipe nobre, os princípios da cirurgia cardíaca, as técnicas, as posturas e a ética ao lidar com o paciente e colegas. Foi fellow em cirurgia cardiovascular pela Universidade de Toronto, Canadá, em 1987. O estudo foi com foco no interesse da cirurgia em criança e proteção miocárdica. Durante 1 ano, segundo o Dr. Pedro, que viajou com apenas um casaco, mesmo no frio de Toronto, após uma semana foi conhecer o laboratório, conhecendo lá um pesquisador da Arábia Saudita, e que já estava terminando o seu fellow. E aí parece que ele comentou, eu estou atrapalhado, eu só trouxe um casaco. Aí o pesquisador lhe disse que iria lhe deixar um casaco. E ele tomou um susto, porque o casaco era lindo. Era um casaco de alta qualidade, todo forrado de lã de carneiro. Ficou surpreso. Mas aí o pesquisador, ao se despedir, disse a ele, só lhe peço uma coisa, quando você voltar para o Brasil, você pega este casaco e dá a alguém que possa precisar e que vai ficar aqui durante 1 ano fazendo pesquisa. Então, ele disse que nunca mais viu esse pesquisador, mas realmente uma passagem simbólica, né, inesquecível. Saber dividir, né, saber, já mostra o perfil do pesquisador aí. É uma pequena atitude que é um grande gesto. Né? Ao terminar a residência, ficou meio preocupado, porque, de imediato, ele não foi convidado para nenhum serviço, quando terminou a residência de cirurgia. Mas 2 dias depois foi surpreendido. O próprio serviço chamou e a Beneficência Portuguesa também. Mas decidiu continuar no Hospital do Coração, nessa época com o Dr. Adib Jatemi, onde permaneceu por 10 anos. Era a equipe que mais operava no Brasil e foi o que o preparou para, quando convidado para atuar no Hospital Esperança, vir com segurança. Neste momento, a dúvida existiu, pois estava muito bem no Hospital do Coração. Foi conversar com o Dr. Adib sobre a ida para o Hospital Esperança, sobre a vinda, né, para cá. O Dr. Adib falou, você está pronto. No primeiro momento, ele ficou pensando, como pode ser assim? Eu estava tão bem, ligado, operando com a equipe, é só assim, você está pronto e vai? Imediatamente, o Dr. Adib complementou que ele estava preparado para ter uma equipe e conduzir o futuro. E, seguindo o exemplo de amizade e trabalho com o Dr. Adib, o Dr. Adib, em uma situação muito rara, realizou com ele a primeira cirurgia cardíaca aqui no Hospital Esperança. Motivo de orgulho, né? Para o Dr. Pedro, com certeza. Em 1993, casou com Lúcia. Descreve que a conheceu de forma peculiar. O primeiro encontro aconteceu quando foi fazer a prova oral para o Dante Pazanese. Enquanto esperava, ficou conversando com Lúcia. Demorou muito a ser chamado. Depois descobriu que a prova de cirurgia era em outro local. Saiu correndo. Quando chegou, os professores da cirurgia já estavam saindo. Mas um foi mais solícito e resolveu fazer a entrevista, e ele passou. 6 meses depois, em 1986, cruzou novamente com Lúcia,
No bloco cirúrgico, os olhares se encontraram e casaram em 1993. Da união nasceram os filhos, Juliana, Carolina e Pedro. Vivenciou tempos difíceis em relação ao trabalho quando o Dr. Adib Jateme assumiu o Ministério da Saúde. Toda a equipe teve que atuar, porque o Dr. Adib manteve suas cirurgias e consultórios, coordenando a equipe com a capacidade de trabalho e inteligência inimaginável, na busca da perfeição, com a sua dedicação incansável e o perfil acolhedor na busca de fazer o melhor. Fez doutorado em Medicina, Cirurgia Torácica e Cardiovascular pela Universidade de São Paulo em 2002. Membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, membro da Academia Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, sócio da Sociedade Brasileira de Cardiologia, membro da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, sócio da Associação Médica Brasileira, membro internacional da Sociedade de Cirurgia Torácica, membro do Departamento de Cardiologia Pediátrica da Sociedade Brasileira de Cardiologia, membro do Conselho Deliberativo da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular pelo período de janeiro de 2020 a dezembro de 2021. Vice-presidente do Departamento de Cirurgia Cardíaca Pediátrica da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular pelo período de janeiro de 2020 a dezembro de 2021. Presidente do Departamento de Cirurgia Cardíaca Pediátrica da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, para o período de janeiro de 2022 a dezembro de 2023. Diretor dos Departamentos da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, para o período de 2022 a dezembro de 2023. Reeleito diretor dos Departamentos da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, para o período de janeiro de 2024 e dezembro de 2025. Presidente da Sociedade Norte e Nordeste de Cirurgia Cardiovascular, no período de 2024 a dezembro de 2025. Secretário da Sociedade Norte e Nordeste de Cirurgia Cardiovascular. Gestão, janeiro de 2026 a dezembro de 2027. Delegado suplente desta nobre Associação Médica de Pernambuco para o triênio 2021-2023. Reeleito delegado suplente da Associação Médica de Pernambuco, triênio 2024 a 2026. Atualmente é cirurgião cardiovascular do Pronto Socorro Cardiológico de Pernambuco, PROCAPO, professor da Faculdade de Medicina da Universidade Católica de Pernambuco e chefe do Serviço de Cirurgia Cardiovascular do Hospital Esperança, Rede Dó, Recife. Entre as suas produções, tem artigos publicados em periódicos, no número de 32 artigos, 13 capítulos de livros, 3 textos em jornais e revistas, trabalhos publicados em Anais e Eventos, 36, e várias apresentações de trabalhos e palestra, em número de 82. Ele tem a patente 1 do Sistema de Cardioplegia Pediátrico. Projeto de extensão. Ele coordena a Liga Acadêmica de Cirurgia Cardiovascular da Universidade Católica desde 2016 e alguns cursos e mídia ao longo da sua vida. Também foi organizador de vários eventos, congressos, fóruns, 27 eventos. Participação em congressos e eventos, 420. Orientações de PIBIC e TCC, 35. Participação de bancas de conclusão de curso, doutorado e mestrado, 34. E ainda participação de bancas de comissão julgadoras de trabalho, 11. Como lazer, disse o Dr. Pedro, que gosta muito de viajar e sempre procura unir a atividade científica nos congressos com as viagens, levando toda a família. Sempre no sentimento de conhecer novas culturas e novas experiências. Muitas dessas experiências são únicas. Mas, na verdade, o lazer dele também se dá por causa de Lúcia. Me parece que é Lúcia que organiza tudo, e ele mesmo disse, a única coisa que eu faço é pegar a bolsa e viajar. Então, é um felizardo, né? Vai para o lazer nesse contexto com Lúcia fazendo tudo, escolhendo tudo. Como descendente de italiano, em São Paulo, disse que é torcedor do Palmeiras, não é isso?
mas em Pernambuco, por influência do filho, torce pelo Santa Cruz, mas disse que nunca mais vai ao estádio. Dito por ele. Parabéns, doutor Pedro, pela merecida homenagem e sua brilhante trajetória, construída com tanta dedicação e competência. Pernambuco agradece a honra de tê-lo como cirurgião cardíaco no nosso estado. E para entregar o certificado, o doutor Miguel Arcanjo, presidente do CNIMEP. Bom, boa noite a todos. Em nome do professor Dr. Bento, eu cumprimento toda a mesa, assim como agradeço a presença de todos, senhoras e senhores, uma boa noite. É com profunda emoção e sincero sentimento de honra que recebo a medalha Maciel Monteiro, concedida pela Associação Médica de Pernambuco. Receber esta distinção é, acima de tudo, assumir a responsabilidade de honrar uma tradição que ultrapassa gerações, que representa o compromisso ético, científico e humano na medicina pernambucana. A medalha que hoje me é entregue carrega o nome de Maciel Monteiro, figura emblemática, cuja trajetória simboliza dedicação, saber e compromisso com a saúde e com a sociedade. Sua história nos lembra que a medicina vai muito além da técnica. Ela exige sensibilidade, coragem e responsabilidade social. Esse reconhecimento, portanto, não é apenas individual. Ele reflete uma caminhada construída ao lado de muitas pessoas. Quero agradecer aos meus pais e meus irmãos por me ensinarem valores que nenhuma universidade é capaz de transmitir por completo: caráter, integridade e perseverança. Foram eles que me ensinaram que ser médico é, antes de tudo, ser humano. Agradeço a minha esposa Lúcia e meus 3 filhos, Juliana, Carolina e Pedro, por serem meu alicerce na vida. Permitiram que eu pudesse exercer a profissão em sua plenitude, sempre apoiando nos momentos de decisões fáceis e difíceis. Aos meus familiares, em nome da minha sogra, doutora Terezinha Vieira, cumprimento todos que estão aqui presentes, e amigos que conquistei em Recife. Deixo minha profunda gratidão. Em cada encontro, em cada desafio compartilhado, encontrei apoio, aprendizado e inspiração. A amizade, assim como a medicina, é construída, com presença, escuta e generosidade. Agradeço também à diretoria da Associação Médica Pernambucana, em nome do Dr. Bento, não apenas pela homenagem, mas pelo trabalho incansável em fortalecer a medicina, valorizar os profissionais e defender a saúde da população. Ao longo da história, grandes nomes da medicina nos ensinaram que o conhecimento técnico deve caminhar lado a lado com a ética. Hipócrates já afirmava: onde quer que a arte da medicina seja amada, há também amor à humanidade. Esta frase, apesar de ser milenar, permanece absolutamente atual. Temos que amar o nosso próximo. William Osler, um dos pilares da medicina moderna, nos lembra: o bom médico trata a doença. O grande médico trata o paciente que tem a doença. Essa distinção é fundamental, especialmente em tempos de avanços tecnológicos tão rápidos.
Vivemos uma era de transformações extraordinárias. A medicina evoluiu em ritmo acelerado, incorporando novas tecnologias, inteligência artificial e terapias inovadoras. No entanto, como nos ensinou Mahatma Gandhi, a verdadeira medida de qualquer sociedade pode ser encontrada na forma como trata seus membros mais vulneráveis. Essa reflexão nos convida a não perder de vista o propósito maior da nossa profissão. Nenhuma inteligência artificial substituirá o olhar nos olhos e o acolhimento dos nossos pacientes. Martin Luther King Jr. disse, e isso cabe muito nos momentos atuais, a injustiça em qualquer lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar. Na medicina, isso se traduz no compromisso com equidade, acesso e dignidade no cuidado da saúde. Secretária Zilda, viva o SUS! Viva. E trazendo para a nossa terra Gilberto Freire nos ensinou a valorizar as raízes, a diversidade e a riqueza cultural que moldam quem somos. Em Pernambuco, a medicina também é marcada por essa pluralidade, por essa capacidade de integrar ciência e humanidade. Receber esta medalha, portanto, é também um convite à reflexão. Que tipo de médico queremos ser? Que legado queremos deixar? Aos jovens que aqui estão presentes, acadêmicos, residentes e profissionais em início de carreira, deixo uma mensagem especial. Cultivem um entusiasmo pelo conhecimento, mas nunca abandonem a ética. Busquem a excelência técnica, mas jamais se afastem da compaixão. Tenham coragem para tomar decisões difíceis, para defender o paciente, para agir com integridade mesmo diante das adversidades. A medicina não é um caminho fácil. Não é, sem dúvida, um dos mais nobres, mas é um dos mais nobres. Ela exige estudo contínuo, resiliência e, sobretudo, compromisso com a vida. No texto de Charles Chaplin, onde ele diz: se tudo na vida fosse só alegria, não daríamos valor à felicidade. Às vezes, é preciso chorar para sabermos o quanto é bom sorrir. É preciso sentir saudade para sabermos o quanto gostamos de alguém. Quando temos tudo na vida, nada parece ter valor. Por isso, viva hoje, esqueça o ontem e deixe Deus decidir o amanhã. Finalizo reafirmando minha gratidão e o meu compromisso, que esta medalha não represente um ponto de chegada, mas um estímulo para continuar aprendendo, contribuindo e servindo. Muito obrigado. Vamos para o nosso último e querido homenageado, Dr. Vasco Torres Fernandes Bravo. Dr. Bravo nasceu em 22 de março de 1950, na cidade do Porto, freguesia de Paranhos, em Portugal. Chegou ao Brasil com apenas 3 meses de vida. Desde cedo, sua história já se conectava com este país que o acolheu e que ele mais tarde serviria com tanta dedicação. 5º filho do senhor João Fernandes Bravo e da senhora Maria de Lourdes Torres Bravo. Cresceu em uma família católica, marcada por valores sólidos, união e honestidade. Tem 4 irmãos: Maria Lúcia, Maria de Fátima, Antônio Bravo, médico, em memória, e João Bravo, médico também. A influência da medicina veio do seu irmão mais velho, Antônio,
que já cursava medicina na Universidade Federal do Pernambuco, né? Doutor Vasco, eu também não vou deixar de colocar, porque isso me dá uma alegria muito grande. É torcedor do Náutico. Fiz questão de botar, viu? Porque aqui só aparece geralmente rubro-negro. Então, quando aparece um alvirrubro, fico contente. É um privilégio, realmente. Ter um torcedor de tamanha grandeza, viu, doutor Vasco? Sua formação começou no Instituto Brasil. Seguiu pelo tradicional Colégio Nóbrega e foi consolidada no Colégio Marista. Paralelamente aos estudos, cultivava uma paixão pelo esporte. Primeiro na natação, no Clube Português, e depois no remo, no Clube Esportivo Almirante Barroso. Atividades que certamente contribuíram para a disciplina e perseverança que marcaram toda a sua vida. Em 1970, ingressou na Faculdade de Ciências Médicas de Pernambuco, iniciando a jornada intensa de aprendizada no Hospital Oswaldo Cruz, onde viveu a sua medicina inicial, formando-se em dezembro de 1975. Não foram apenas conhecimentos, mas principalmente o surgimento de amizades duradouras, com laços tão fortes que, décadas depois, a turma de Dr. Vasco permanece celebrando, se encontrando em encontros que marcam o tempo e a história, como os recentes 50 anos de formatura. Entre memórias dessa época, há histórias que revelam algumas situações muito engraçadas, né? Tornando a convivência leve e com o bom humor que Dr. Vasco tem e que só quem o conhece sabe, né? Citando sempre muitas memórias nos corredores da sala de aula e de seus mestres. Entre muitos momentos visíveis, um fato engraçado foi na prova de prática de histologia. Na sala tinham vários microscópicos. Entrava um por um dos alunos. E quando saíam, falavam o que tinha em cada microscópio, claro, para o outro. Um dos colegas, quando entrou, disse ao professor que não estava visualizando a plaqueta. Conclusão, o professor anulou a prova, acabou levando toda a turma à prova final. E esse colega, até hoje, tem um apelido de plaqueta. Outro fato marcante de Dr. Vasco foi também quando estudante no 4º ano de medicina. Ele foi selecionado para participar do Projeto Rondon. Talvez alguém aqui ainda se lembre. A gente ia no Projeto Rondon nas férias, né? Nas férias de julho, na cidade de Arenanópolis, oeste do Mato Grosso. Chegando lá, para sua surpresa, ele seria o único médico, entre aspas, na cidade por 30 dias. Logo no primeiro dia, diante de um grave acidente, enfrentou o peso da responsabilidade. Teve que dar um diagnóstico que um dos acidentados estava morto. Um tempo depois que verificou que ele estava morto, chegou uma notícia por uma pessoa que o morto tinha dado um suspiro e estava vivo. Dr. Vasco ficou desesperado, mas logo depois chamaram um médico na cidade vizinha, que com boa vontade foi e realmente constatou o óbito, o que foi um alívio, né, para o estudante no 4º ano já passar uma experiência dessa. Em 1974, ainda no 5º ano de medicina, um convite mudaria a sua vida. O estágio com o professor Dr. Jaime Figueiredo, chefe do serviço de oftalmologia do então Hospital Infantil Manuel de Almeida, hoje Hospital Maria Lucinda. Ali nascia não apenas a sua especialidade, mas a sua vocação. Até hoje, continua trabalhando como chefe do setor de oftalmologia do Hospital Maria Lucinda. Esse vínculo ultrapassou o aprendizado técnico, foi uma relação de mestre e discípulo construída com admiração, respeito e gratidão. Sob sua orientação, o Dr. Vasco desenvolveu uma formação sólida, ética e abrangente, aprendendo de múltiplas áreas da oftalmologia, de cirurgia de catarata ao glaucoma, de cirurgia de estrabismo, retina e cirurgia e vias lacrimais. Atualmente, continua operando catarata, glaucoma, cirurgia refrativa, vias lacrimais e foi um dos pioneiros a realizar a cirurgia de vias lacrimais endonasal, conjuntamente com a especialidade de otorrino. Em 1975, iniciou sua vida profissional, com seu primeiro emprego remunerado, na Prontoclínica Oftalmológica, sob a coordenação do Dr. Abraão Zaverucha. Neste mesmo ano, sua formação foi aprofundada com estágios no Hospital da Restauração e Hospital Pedro II.
Em 1976, iniciou sua pós-graduação em nível de mestrado pela Universidade Federal de Pernambuco e, após a conclusão, ficou por mais 2 anos sob a orientação do Dr. Jaime Figueiredo e Dr. Roberto Salazar, consolidando mais ainda seus conhecimentos. Em 1977, ano marcante de sua vida, casou-se com Lúcia Maria Figueiredo Bravo, pedagoga por votação, hoje é o dia das Lúcias, e companheira por missão. Lúcia Maria não apenas construiu uma família ao seu lado, mas também foi seu alicerce, acompanhando sua trajetória profissional, porque trabalhou por mais de 30 anos com ele na área de lentes de contato, e principalmente sustentando com dedicação a base familiar. Dessa união nasceram 2 filhos, Ana Cláudia, fonoaudióloga e coordenadora pedagógica, e Vasco Bravo Filho, que todo mundo chama de Vasquinho, que seguiu os passos do pai na oftalmologia, perpetuando não apenas uma profissão, mas o legado de seu pai. Hoje, esse legado também se reflete nos 4 netos. Gabriel Henrique, com 18 anos, estudante de Direito na Universidade Católica, Ana Sofia, com 12 anos, e Maria Luísa, com 10 anos, e ainda Maria Gabriela, com 9, que carregam consigo não apenas o nome, mas os valores de uma família construída com amor, dedicação e exemplo. Em 1977, assumiu como médico oftalmologista do Instituto da Previdência dos Servidores do Estado de Pernambuco, o IPSEP, hoje RH, e agora já tem outro nome, né? Não sei. Aposentado em 2012. Trabalhou por 40 anos na sua vida, atendendo na Mata Sul, na cidade de Palmares, inicialmente aos sábados, um gesto que revela compromisso e constância. Em 1978, passou a trabalhar na clínica Professor Francisco Figueiredo, com o Dr. Jaime Figueiredo e com seu irmão, Dr. Henrique Figueiredo. Trabalhou por anos na clínica Figueiredo e, posteriormente, foi um dos fundadores do COR, Clínica Oftalmológica do Recife, onde continua até hoje atendendo. Em 1980, assumiu um concurso público como médico oftalmologista do INAPSE, no Hospital Agamenon Magalhães, e construiu uma carreira que evoluiu do plantão à chefia do serviço, deixando sua marca na formação de equipes e cuidado com os pacientes. Mesmo após décadas de atuação, sua inquietude e espírito inovador o levaram, em 2000, a fundar, junto com colegas, a Oftalmo Center, Hospital de Microcirurgia Ocular do Recife, onde também trabalha e opera até hoje. Sua formação internacional também merece destaque. Em 1981, participou do curso básico de oftalmologia da Universidade de Porto Rico. Destacou-se e foi escolhido como representante de turma, fazendo grandes amizades, uma experiência marcante que durou 5 meses, não apenas pela exigência acadêmica, mas pelo aprendizado e o desafio pessoal de estar num outro país, numa outra situação com sua família. Ao longo da sua vida, participou de inúmeros congressos internacionais, nacionais, eventos pan-americanos, no México, no Peru, na Academia Americana de Oftalmologia, Portugal, e, recentemente, em 2025, em Montreal, no Canadá. Participa anualmente dos congressos do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, Congresso da Sociedade de Catarata e Refrativa, simpósios da Sociedade de Oftalmologia de Pernambuco, congressos da Sociedade Norte e Nordeste de Oftalmologia, participando do último, que teve agora no mês de março de 2026, em Fortaleza, na companhia de seu filho. Seu compromisso com a classe médica também é digno de reconhecimento. Participa ativamente da Sociedade Norte-Nordeste de Oftalmologia, onde viu nascer no comando do Dr. Abraão Zaverucha desde 1975, foi tesoureiro do Conselho Fiscal e foi presidente do 19º Congresso Norte e Nordeste de Oftalmologia, em Porto de Galinhas. Participou desde o início da criação da Sociedade de Oftalmologia de Pernambuco, chamada SOP, antigo Departamento de Oftalmologia da Associação Médica de Pernambuco. Foi eleito presidente desta sociedade por 2 mandatos e frequentou assiduamente por 23 anos. Participou do Conselho Regional de Medicina de Pernambuco, o CREMEP, como conselheiro por 5 anos e também da Câmara Técnica de Oftalmologia. Posso dizer que, com muita honra, estive também como conselheira neste mandato. Seu exemplo de ética e o seu humor
foi destaque e marcante na nossa vida. Apesar da responsabilidade, ele sempre foi muito leve, considerando sempre o seu bom humor. Sou grata pela convivência e o aprendizado, sentido principalmente pelo seu respeito aos colegas e aos processos, muitas vezes complexos e que certamente foram de contribuição do Dr. Vasco para seguirem o caminho da justiça e da ética. Recebeu o título de especialista em oftalmologia pela Associação Médica Brasileira e pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, o CBO. A medalha Afonso Medeiros pelos relevantes serviços prestados à Sociedade Norte-Nordeste de Oftalmologia. Uma placa de homenagem a todos os ex-presidentes da Sociedade de Oftalmologia de Pernambuco. Membro titular da Sociedade de Catarata e Cirurgia Refrativa, a gente já falou, membro titular da Sociedade Brasileira de Oftalmo e membro titular do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Membro da Sociedade de Oftalmologia, a gente já falou também, de Pernambuco. Porém, mais que títulos, cargos ou conquistas, o que realmente define o Dr. Vasco é a sua essência. Acordava antes do amanhecer para operar e nunca mediu esforços para atender seus pacientes. Mesmo aos sábados, por décadas, construiu amizades duradouras, o discípulo grato que honra seu mestre, o líder que formou outros profissionais, tendo construído uma família sólida. Em 2025, a ser homenageado pelo Hospital Maria Lucinda, recebeu palavras que traduzem bem sua trajetória. Exercer a arte de cuidar da vida com respeito e dignidade, registrando a gratidão pelo profissional e amigo. E talvez seja exatamente isso hoje que celebramos. Uma vida dedicada ao cuidado, uma história construída com ética, trabalho e amor, um legado que ultrapassa gerações. Sua trajetória, Dr. Vasco, é inspiradora, sua história nos orgulha e sua vida, certamente, como a dos outros dois homenageados, nos ensina. Termino citando as palavras de seu filho Vasquinho. Eu acrescentaria: papai tem uma qualidade única de conseguir agregar a todos os amigos, com quem trabalha, com quem passa na vida dele, todos o adoram. Faço 20 anos de formado, recebo muitos pacientes deles. Nunca recebi uma queixa, só elogios. Poucos profissionais têm essa unanimidade como papai. Costumo brincar que se alguém disser que não gosta de papai ou falar mal, melhor tomar cuidado e se afastar, porque não deve ser pessoa boa. As palavras ditas revelam a honra desse momento e a grandiosidade do nosso homenageado. Parabéns, Dr. Vasco, pelo exemplo, pela vida, por tudo que representou a medicina pernambucana. A Dr. Vasco Torres Fernandes Bravo. Para entregar o certificado, doutora Zilda Cavalcante, por gentileza. Boa noite, cumprimento a mesa em nome do doutor Bento Bezerra, presidente da Associação Médica de Pernambuco. Cumprimento autoridades presentes, colegas, amigos e familiares. Receber essa homenagem da Associação Médica de Pernambuco é uma grande alegria, uma grande honra, pois a recebo com profunda gratidão. Antes de qualquer agradecimento, preciso agradecer a Deus, a Ele que está presente em todos os momentos da minha vida, nos dias de alegria, nas conquistas e principalmente nos momentos difíceis, me dando força e direção. Ao longo da vida, aprendemos que nenhuma trajetória é construída sozinha. E ao olhar para trás, vejo que cada passo que dei foi sustentado por pessoas que estiveram ao meu lado, que acreditaram em mim e me ajudaram a chegar até aqui. Agradeço a meus pais, João Fernandes Bravo e Maria de Lourdes Torres Bravo, por todo o amor e respeito, pois foram eles que me ensinaram os valores que carrego comigo até hoje. A honestidade, o respeito, o amor pelo que se faz e, acima de tudo,
a perseverança. Foram esses ensinamentos que me moldaram não apenas o profissional que eu sou, mas o ser humano que busco ser diariamente. Aos meus queridos irmãos, Lucinha, Fatinha, Toninho em memória, Joãozinho, companheiros de vida, deixo o meu carinho especial. A minha esposa, Lúcia Maria, não há palavras suficientes para expressar o quanto sou grato. Você sempre foi e continua sendo o alicerce da minha família, da nossa família. Trabalhou comigo no consultório por mais de 30 anos, me acompanhou em congressos, sempre participou ativamente da minha profissão, da minha vida profissional. E, principalmente, cuidou com muito amor e dedicação dos nossos filhos, especialmente naqueles momentos que precisava me ausentar por conta da profissão. Se hoje estou aqui, é porque você esteve me dando esse apoio em todos os momentos. Sou imensamente grato. Agradeço aos meus filhos, Ana Cláudia e Vasco Filho. Vocês são um dos maiores orgulhos da minha vida. Ver o caminho de cada um, que cada um trilhou, com ética, responsabilidade e dedicação, é uma das maiores recompensas que eu podia ter. E no caso do meu filho Vasco, seguir a mesma especialidade me traz uma alegria especial em saber que o legado vai continuar. Aos meus netos queridos, Gabriel, Ana Sofia, Maria Luísa e Maria Gabriela, vocês renovam diariamente a minha alegria e me lembram do verdadeiro sentido da vida. Minha gratidão por cada sorriso e por cada momento que estamos juntos. Amo muito vocês. A medicina, para mim, nunca foi apenas uma profissão. Sempre foi um compromisso com a vida, com cuidado e com a dignidade das pessoas. Ao longo dessa jornada, aprendi que nenhum caminho é trilhado sozinho. Por isso, devido a esse reconhecimento aos meus colegas de profissão, com todos aqueles que diariamente ao meu lado enfrentam desafios com dedicação e humanidade. Divido também com os meus pacientes, que são a razão maior do meu trabalho, e que quem aprenda e com quem aprenda um pouco de todos os dias. Aos meus mestres, especialmente o professor Jaime Figueiredo, em memória, a quem devo grande parte da minha profissão, formação profissional e ética. Deixo minha profunda gratidão. Com ele aprendi não apenas a oftalmologia, mas a postura, o compromisso e o respeito com o paciente. Ao professor Alberto Salazar, em memória, foram muitos momentos de aprendizado, conversas e ensinamentos que carrego até hoje meu reconhecimento. Meus sinceros agradecimentos a todos os colegas e funcionários que caminharam ao meu lado ao longo de todos esses anos nos hospitais e clínicas. Cada um de vocês contribuiu de forma especial para essa jornada, seja com dedicação, companheirismo, aprendizado e apoio nos momentos mais desafiadores. Levo comigo as amizades e o respeito construído ao longo do tempo. Quero também agradecer a todos os médicos, funcionários e irmãs de caridade que fazem parte do Hospital Maria Lucinda e que trabalham comigo até hoje. Meu agradecimento pela oportunidade de crescer, aprender e contribuir. Aos colegas oftalmologistas, levo comigo lembranças e ensinamentos que jamais esquecerei, pelas parcerias e pelas amizades construídas ao longo dessa jornada. A medicina é exigente, mas também é generosa, quando temos bons companheiros de caminhada. Quero finalizar dizendo que receber essa homenagem da Associação Médica de Pernambuco tem um significado muito especial, principalmente pelos oftalmologistas que já receberam a medalha. Dr. Afonso Medeiros, Dr. Altino Ventura, Dr. Jaime Figueiredo e Dr. Silvio Barreto. Sinto muito honrado em ser o 5º oftalmologista a receber essa medalha. É um reconhecimento que carrego com humildade.
eu com a certeza de que essa conquista não é só minha, é de todos que caminham comigo. Receba o meu eterno agradecimento. E muito obrigado a todos os presentes. Vamos aplaudir mais uma vez nossos agraciados. Mais de 20 anos como diretora da associação, sem desistir, mas era só para isso mesmo, só para agradecer o privilégio e agradecer a Deus por estar mais um ano aqui nessa festa, mais uma vez comemorando a Associação Médica de Pernambuco. Obrigada. O profeta, o escritor Khalil Gibran tem uma frase clássica, né? A alegria e a tristeza andam juntas. E ao momento que nós estamos aqui alegres pela comemoração de mais um ano, de homenagens, de reconhecimento, nós sentimos a obrigação de memória de fazer um registro especial a um companheiro que nos deixou esse ano, Dr. Gilson Edmar, professor Dr. Gilson Edmar, que exercia a vice-presidência dessa associação, mas mais do que isso, foi um frequentador assíduo dessa associação desde a época de estudante, desde a época da Sociedade dos Internos do Hospital do Recife. Ele foi presidente, foi um dos últimos presidentes. Teve uma carreira universitária amplamente vitoriosa, fez a pós-graduação na França, na Itália, especializou-se em eletroencefalografia, colaborou bastante, foi presidente do Congresso Internacional de Eletroencefalografia, diretor do departamento na Universidade Federal de Pernambuco, diretor do Centro de Saúde, vice-reitor e professor emérito. E nunca deixou de frequentar essa associação. Então, no momento que a gente faz esse registro, gostaria de lembrar que também eu fui companheiro dele em Rotary, e eu acho que deve ter alguns rotarianos aqui, cito inclusive o doutor Paulo Andrade, que é meu companheiro lá do Rotary Casa Amarela, companheiro do Estácio, né? E Gilson foi presidente de clube, né? Sabemos que o Rotary é um clube de serviço internacional, a maior ONG do mundo, 1.200.000 voluntários, e ele foi nosso governador, quer dizer, foi o diretor dos 80 clubes do nosso estado de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, e fez questão de tomar posse aqui nessa associação médica, trouxe os rotarianos para cá, e me deu a honra de fazer a saudação a ele. Então, uma pessoa muito grata, que foi completa, foi um médico na assistência, foi gestor, foi rotariano, prestou serviço, um humanista, e nos deixou. A placa diz o seguinte: em memória, a Associação Médica de Pernambuco rende tributo ao professor Dr. Gilson Edmar Gonçalves e Silva pelos relevantes serviços prestados à nossa instituição médica pernambucana, como profissional, educador e gestor institucional. Recife, 10/4/2026, a diretoria da Associação Médica de Pernambuco. E esse momento, essa casa, é engraçado que os filhos precisaram sair e ficaram constrangidos de me deixar só. Eu disse, não, eu não estou só, eu estou cheio de amigos aqui. Né? Às vezes eu não conheço pessoalmente, diretamente, mas conheço de nome, conheço pelo carinho que Gilson guardava, e a gente só pode lembrar de Gilson dessa forma. E somos todos muito mais felizes porque convivemos com ele. Avalie eu, que convivi e troquei tantas peças com ele. Né? Muito obrigada a todos. Entendeu-se com esse prêmio atingir os seguintes objetivos: incentivo à pesquisa científica e aproximação dos futuros médicos com a associação, que constitui um patrimônio da medicina de Pernambuco com seus 185 anos de existência. Diva Montenegro foi figura exponencial da medicina pernambucana, pioneira na área da microbiologia e análises clínicas, com memoráveis contribuições à medicina brasileira. Diva Montenegro tinha um vasto currículo com intensa atividade científica. Era professora assistente do Departamento de Doenças Infecciosas da Faculdade de Medicina da UFPE. Fez inúmeros cursos no Brasil e no exterior, como, por exemplo, na Inglaterra e no Japão. Participou de todos os congressos de microbiologia de 1961 a 2000.
Ministrou cursos, publicou trabalhos e sempre procurou introduzir em sua rotina laboratorial novos conceitos e técnicas. Sendo assim, o Prêmio Diva Montenegro contribuirá para perpetuar sua história, inspirando assim os futuros médicos. A edição do prêmio desse ano teve avaliação dos trabalhos durante um mês pelos 5 integrantes da comissão científica da Associação Médica, que avaliaram através de critérios, originalidade e atualidade do tema, adequação das partes do resumo e clareza do texto, conteúdo, metodologia empregada, emprego da norma padrão da língua portuguesa e desenvolvimento. Para o primeiro colocado, o prêmio no valor de R$ 2.000. O segundo colocado receberá o valor de R$ 1.500. E o terceiro lugar fica com o valor de R$ 1.000. Os 3 ganhadores desse ano, por ordem alfabética, são Emanuela Costa Cruz, Hernandes Felipe da Silva Oliveira e Janiele Souza Torres. Desses 3 estudantes, vamos saber, na noite de hoje, quem ficou em primeiro, segundo e terceiro lugar. Vamos conhecer as pesquisas científicas realizadas pelos finalistas em ordem alfabética. A estudante Emanuela Costa Cruz, com o trabalho Detecção de Sinais de Recaída da Esquizofrenia através da análise prosódica. Resumo: esse estudo investiga o uso da análise prosódica na fala com um biomarcador digital para detecção precoce de recaídas da esquizofrenia. Através do software Prosódia, foram analisados parâmetros acústicos correlacionados com o estado mental avaliado pela escala PANSS. Instituição Universidade de Pernambuco, Campus Santo Amaro, coautor Arthur Guilherme Caldas e Santana e orientador Dr. Antônio Medeiros Peregrino da Silva. Estudante Hernandes Felipe da Silva Oliveira. Trabalho, associação entre a síndrome da fragilidade e o nível de cognição em idosos atendidos na atenção primária à saúde do Recife. Resumo: estudo transversal e analítico analisou a associação entre a síndrome de fragilidade e o nível cognitivo em 398 idosos atendidos na atenção primária à saúde, utilizando assim os critérios de Fried e o mini exame do estado mental. Instituição Universidade de Pernambuco, Campus Santo Amaro, orientador professor Dr. William Serrano Esmetos e co-orientador professora doutora Caroline Ramos de Moura Silva. Estudante Janiele Souza Torres. Trabalho, desenvolvimento e caracterização de uma forma labial, biotecnológica, de fotoproteção natural à base de Gacloctomana, contendo crisólanos e caco. Resumo: a região labial é altamente suscetível ao fotodano e pode evoluir para quilite actínica em decorrência da exposição solar crônica, condição potencial maligna, sobretudo em trabalhadores expostos ocupacionalmente. Instituição Universidade de Pernambuco, Campus Garanhuns, coautora doutora Priscila Barbosa Salles de Albuquerque, orientadora doutora Nathalie Emanuele Ribeiro Rodrigues. Agora, senhoras e senhores, de acordo com a comissão científica, o primeiro lugar do 18º Prêmio Diva Montenegro vai para... Vai para... Hernandes Felipe da Silva Oliveira. Já convido o doutor Tadeu Calheiros para entregar a placa. Doutor Tadeu Calheiros entregando a placa. Meu orientador, professor Dr. William Serrano, para entregar o certificado. Emanuela Costa Cruz. Vamos aplaudir, Emanuela. Convido o doutor Antônio Peregrino, já para a entrega da placa. Souza Torres. Janiele, para a entrega da placa, doutor Mário Lins.
Ao terceiro lugar, Janiele Manuela entregando o certificado para Janiele Souza Para Torres. entregar um certificado. Terceiro lugar. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira, que mexe e remexe, dá nas cadeiras e deixa a moçada com água na boca. A valsa baiana quando cai no samba, ninguém se incomoda, ninguém bate palma, ninguém abre a roda, ninguém grita, oba, salve a Bahia, Senhor. Mas a gente gosta quando uma baiana requebra direitinho de cima e embaixo, revira o zoinho, dizendo eu sou filha de São Salvador. Mas a gente gosta quando uma baiana requebra direitinho de cima e embaixo, revira o zoinho, dizendo eu sou filha de São Salvador.